essa aqui foi uma questão que eu quebrei a cabeça pra conseguir entender ela, porque não dá pra resolver ela da maneira que eu tava fazendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a maneira correta de resolver. Por quê? Porque eu estava sob um tipo de resolução que, olha, galera, bem sincero aqui com vocês, me deu um pouco de ânsia, tá? Um pouco de ânsia, por quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava tentando resolver os dois sistemas juntos. E na verdade é pra resolver eles de forma separada, independentes entre si. E no final tu junta, no final tu unifica eles. Beleza? No final tu monta tipo como se fosse um sistema de equações. Então vamos ler essa... Que questão linda, por isso que eu tô resolvendo aqui junto com vocês, inclusive. Laboratório de Física, parabéns pra banca, tá? UCE de 2024. Laboratório de Física Experimental da Universidade Estadual do Ceará. Um estudante realiza experimentos com um bloco padrão de massa M e volume V. Então ele vai começar a dar várias informações sobre o bloco, sem dizer numericamente. Vai tipo, dar em forma de incógnito, ou seja, uma massa M, uma massa aleatória, um volume V, um volume aleatório. E aqui vai ser muito importante você ter um domínio de álgebra, tá? E uma mola ideal de constante K, não diz qual é que é a constante, não diz qual é que é a massa, não diz qual é que é o volume, só dá as letras respectivas para eles. Ok, agora a tua força de álgebra vai ter que estar um pouquinho em dia, porque olha como é que as respostas estão. Elas obrigam um conhecimento algébrico, perfeito? Então, mola M... Tá, em um primeiro experimento o estudante prende... Então agora é o momento de não abstrair. Agora é o momento de desenhar. Então um estudante ele prende um bloco M. Então eu vou prender aqui um bloco M a uma mola no teto de um laboratório. Então esse aqui é meu bloco M. Aqui é a mola. Esse pedaço aqui é a mola. E vamos lá, né? Qual é que é a massa dele? É M. É a mola de um teto, tá bom? Olha isso. Por meio de um suporte. Tanto faz. Nessa configuração, o comprimento inicial da mola é x. Ou seja, aqui ele diz que o comprimento inicial da mola é x, ou o comprimento final da mola é x, e isso tá errado. É aqui que vem o meu quê de discussão com essa questão. Porque ele não diz que a deformação é x. Ele diz que o comprimento final da mola é x. E ele faz com... a gente só consegue chegar nessa resposta aqui supondo que esse x que ele disse foi a deformação e não o comprimento final. Então foi aqui que eu tive que quebrar a cabeça em mil para poder entender que eu vou chegar na resposta certa, que é essa D aqui, mas apenas porque eu tive uma abstração, tá, de conseguir, né, depois de quebrar a cabeça um monte, de conseguir compreender que quando ele diz o comprimento final da mola, ele tá querendo dizer a deformação da mola, é x. Ou seja, ela se deformou uma quantidade aí. Que quantidade? X. E eu tava supondo, não, pô, x é toda essa medida. E não, x é apenas a medida do comprimento inicial dela, menos o comprimento final dela, tá? É a diferença, ou melhor, né? O comprimento final dela, menos o comprimento inicial. Isso daqui eu tava pensando que era x, e não, x já é a própria deformação. Eu tava pensando que isso aqui era x, não, eu tava pensando que o comprimento final era x. E não, ele já tá dizendo, a própria deformação é x, perfeito? Então isso aqui muda bastante a questão. Em um segundo experimento, um sistema massa-mola montado, então vamos montar aqui, ó, um segundo experimento. Como descrito no primeiro experimento, permanece em equilíbrio com um bloco de massa m. Então, a gente tem o mesmo bloco aqui, ele também tem massa m, só que tem um porém agora a mais. Eu tenho como se fosse um balde aqui, que eu posso até pintar aqui com água, se vocês preferem, se vocês acharem mais da hora, assim. Ó, que tá submerso numa água. Ó que bacana. Então, tá submerso numa água, esse bloco, tá? E um fluido, né? Eu disse que é água, mas é um fluido qualquer, de densidade D. Então, tá bom. O que vai acontecer? Toda vez que eu ponho algum bloco na água, se ele for menos denso, ele vai boiar. Se ele for mais denso, ele vai afundar. Mas e se eu quero carregar minha irmã dentro da água? Se eu tô oferecendo cacunda pra minha irmã dentro da água? Ou se eu tô querendo levantar um bloco dentro da água, né? Alguma coisa. Se eu tô querendo oferecer colo pra alguém dentro da água. Se eu tô querendo levantar uma pedra dentro da água. Os objetos dentro da água, eles são mais pesados ou mais leves? Primeiro que essa é uma pergunta absolutamente errada, porque o objeto, quer dizer, é óbvio que eles não são nem mais leves nem mais pesados, eles têm o mesmo peso. Porque o que é peso?
peso é uma força. Que força? É a força com que qualquer corpo com massa tem. Ou seja, uma força que qualquer corpo com massa tem. Por quê? Porque ele vai depender da tua massa vezes a gravidade. A gravidade já está inserida no campo gravitacional da Terra. E a massa, qualquer corpo com massa, tem massa, né? É por isso que eu disse, é uma força que qualquer corpo com massa tem, quando inserido num campo gravitacional. No caso aqui da Terra, tá todo mundo inserido no campo gravitacional da Terra, e também do Sol e tudo mais, né? Mas enfim, o ponto é, se você parar pra pensar, se você parar pra pensar, a massa daquele objeto é invariável. Na água ele não tem menos massa, né? Ele perdeu parte dele. Não, ele continua mantendo a sua integridade. A minha irmã não tá se destruindo. Eu não me destruo dentro da água. Mas por que ainda assim parece que a gente tá mais leve? Então, aí é uma impressão, porque na verdade a força-peso permanece a mesma, tá? A força-peso inicial é a mesma força-peso final. Final. A diferença, e aí aqui você tem que se atentar com um detalhe muito importante. A diferença é que mesmo que a força-peso inicial seja a mesma, você tem uma ajudazinha da água que se chama força de empuxo, que é Fe. A força de empuxo é uma tendência que a água, quando a água ela quer sempre se manter coesa. Então se tu fizer um laço aqui nela, ó, isso aqui é água, ó. Se você vier aqui nela, e você quiser romper ela, ela vai aceitar, mas ela vai continuar fazendo pressão para expulsar tudo aqui e conseguir se juntar completamente, porque ela gosta de manter uma coesão. Então ela vai fazer uma força assim, ó. Ela vai fazer uma força assim, ó. Sai daqui. Sai do meu corpo, não é nem pra tu afundar não, é pra tu sair pra cima mesmo. Sai daqui. Deixa eu me manter íntegra, sozinha, isolada, tá? E coesa. Perfeito? Porque a água, ela gosta de ficar bem unida. Ok. Então tu tem uma força de empuxo. Tudo bem, tu vai continuar tendo a mesma força-peso para baixo em questão de intensidade, mas agora ela vai estar sendo compensada com alguma força de empuxo que aponta na direção horizontal, vertical e para cima. Ou seja, direção horizontal, sentido para cima, tá? Direção é tudo aquilo que, isso aqui é uma direção horizontal, isso aqui também é uma direção vertical, isso aqui inclinado é uma direção, fazendo, 30 graus com o plano horizontal, tanto faz. O ponto é, isso tudo é direção, e a setinha, né, se é pra cima, pra baixo, isso é sentido. E o módulo é a própria intensidade, uma força de 700 newtons, isso aqui é módulo, tá? Enfim, o ponto é, você vai ter que ter agora a gente vai entrar na questão de fase, né, propriamente dita, e vai ver que vai ficar a coisa mais simples do mundo se você resolver por dois sistemas separados. Esse é o ponto. O problema é a gente querer resolver os dois no mesmo sistema. E também a questão veio e me fez uma sacanagem, tá? Porque eu conseguia resolver os dois no mesmo sistema se eu soubesse que o x é a deformação e não... É que todo o meu cálculo se baseou em não saber que o x era deformação e sim pensar que o x era o comprimento final. E isso muda muito do cálculo. Mas tudo bem, agora que eu sei que o x é deformação, existe uma fórmula, tá, galera? O que acontece nesse primeiro experimento? Agora vamos pra questão propriamente dita. O que acontece nesse primeiro experimento aqui? Esse daqui, ó. O que acontece nele? Eu tenho uma mola, tá? Uma mola que ela vai ter uma constante elástica, que é representada pela letra K. E eu também vou ter uma deformação que vai ser representada pela letra X. Como que eu correlaciono os dois? Essa mola aqui, ela está sofrendo uma força-peso para baixo, que é a força que qualquer bloco com massa possui, certo? Então qualquer bloco com massa está sempre sendo puxado em direção ao centro da Terra, né? Isso é a força gravitacional. É certinho assim. Ao centro da Terra. Isso é a força gravitacional. Ele está sempre sendo puxado ao centro da Terra. Não é diferente para esse bloco. Com que intensidade esse bloco aqui está sendo puxado aqui para baixo? Para o centro da Terra. A força-peso não é massa vezes gravidade? Sim. Então pronto, eu já descobri a primeira parte. Essa daqui é a primeira parte da equação. A segunda parte, tá? Essa aqui é o meu FP. Meu FP é essa força que aponta para baixo. Tá bom, mas eu tenho uma força que está apontando para cima e eu sei que esse sistema está em equilíbrio. Então, a força que está apontando para cima não pode ser maior do que a força que está apontando para baixo. Porque se ela for maior, esse bloco aqui ele não vai estar em equilíbrio, ele vai estar subindo para cima. Por que, Luana? Porque qualquer força, galera, isso é princípio fundamental, é o princípio fundamental da dinâmica.
qualquer força resultante diferente de zero, tá? Não necessariamente vai produzir movimento, aí eu tô mentindo pra vocês, mas vai produzir aceleração. Não significa que vai ter movimento, tá? Vai produzir aceleração. Não significa que vai ter movimento no sentido da aceleração, é isso que eu quis dizer. Ó, qualquer força vezes a aceleração, que também é módulo, porque se eu tiver dando aceleração para essa direção, sendo que o corpo ele tá numa velocidade para cá, eu tô freando ele. Por isso que eu tô querendo dizer, não necessariamente vai produzir um movimento da maneira que tu tá pensando que vai produzir, mas vai produzir aceleração. O ponto é, olha isso, o ponto é, ele poderia estar em equilíbrio? Não, ele estaria movimentando, mesmo que seria um movimento mais como é que é o nome? Mais desacelerado ou um movimento mais acelerado. No entanto, como ele disse que está em equilíbrio, se está em equilíbrio significa que a força resultante é igual a zero. Se ele tivesse em MRU, ou seja, movimento retilíneo constante, a força resultante também é igual a zero, porque para a força resultante ser igual a zero, só não vai ter a aceleração, perfeito? Mas nesse caso aqui, a gente está falando de um caso em que a força resultante é zero porque ele está parado, é uma coisa estática, não é nem que ele não está... Não é nem que ele está em MRU, ou seja, movimento retilíneo constante. Não, pô, não nada disso. Não é que ele só não tem aceleração, não. Ele não tem aceleração, ele está parado, tá? Mas independente de como é que fosse, significa que a força que está puxando ele para cima, que a gente chama de força elástica, que é a FEL, o nome dela, para botar aqui na fórmula, né? Mas o nome dela é força elástica. A gente tem, além de ter a fórmula, né, que é a constante da mola, que é o quanto aquela mola é capaz de resistir, né? A gente vê mola de caminhão, de carro, umas molas super duras e rígidas, que tu pode pisar em cima, que tu não consegue amassar aquilo lá. Enquanto isso, tu pode pegar com 2 dedos e amassar uma molinha, aqui ó, uma molinha com 2 dedos. Tu pode amassar, né, fazer um movimento para cima e para baixo. Tu pode amassar uma molinha de caneta, sabe aquelas molinhas que tem caneta de clique? Pronto. Ok, então é a força da mola, que é esse K, vezes X. X é o que? X é apenas a deformação da mola. Então a gente já sabe que nesse primeiro experimento aqui, a força peso, ela é igual ao K vezes X, perfeito? Isso aqui é a força peso, tá, galera? Força peso é igual a K vezes X. No primeiro caso. Por quê? Porque ele disse que a deformação aqui no primeiro caso é X. Aqui ele disse que a deformação é Y, tá? Vou até voltar aqui no texto para mostrar para vocês, ó. A deformação no segundo caso... Aqui, ó. E o comprimento final... É que ele não fala deformação, mas a resposta correta, tu tem que supor que é deformação. Segundo experimento, a mola apresenta um comprimento final igual a Y, tá? Então, vamos lá. Agora que você tem essas duas fórmulas aqui... Essa daqui você vai ter que decorar, tá? FEL é sempre Kx e força peso é sempre massa vezes o centro da gravidade. Aí vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Tá bom, Luana, essa força aqui, ela tem que ser tal qual deixa essa aqui igual a zero. Ou essa daqui tem que ser tal qual que deixa essa aqui igual a zero. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que FEL mais FP tem que dar zero. Ou mesmo que FEL dê igual a FP. Não pode ser. Opa, FEL mais FP, desculpa. FEL menos FP, ou seja, essa daqui menos essa dá igual a zero. E aí o corpo ele não tá nem subindo nem descendo. Ou eu posso dizer que essa daqui, eu sempre prefiro essa segunda aqui, tá? Eu acho ela mais intuitiva. Ou eu posso dizer que essa daqui, ó, que essa força que eu tô jogando pra cima vai ser igual a essa força que eu tô jogando pra baixo. No final, eu tô jogando nada pra nada, né? Não tô jogando nem pra cima nem pra baixo, porque as duas se equivalem. Então, perfeito. O ponto é, se eu tô dizendo, ó, vou botar aqui, ó, FEL é igual a FP. Pronto, se eu tô dizendo que FEL é igual a FP, o que eu tenho que escrever agora aqui embaixo? As substituições das respectivas fórmulas, ou seja, o que é FEL? FEL é isso aqui, ó. FEL é K vezes X. Tá bom, e o que é FP? Ué, FP é isso aqui. É M vezes G. Perfeito? Pronto. Agora vamos isolar não, vamos deixar isso aqui. Não vamos isolar nada. Eu ia falar pra gente isolar o M, mas não vamos isolar o M. Vamos deixar essa fórmula aqui, ó, de molho, descansando. Foi a primeira fórmula que a gente encontrou para a primeira solução. Uma unificação. Foi isso aqui. Isso aqui é o nosso mais sagrado, tá?
Então, vamos agora voltar aqui para a segunda parte. A segunda parte, ela nos diz o seguinte. Ela diz que a gente tem... Eu vou só apagar isso aqui, tá, galera? Pra a gente ter mais espaço para escrever. Vou até diminuir aqui um pouco a caneta, assim não fica melhor. Acho que sim. O ponto é, aqui eu tenho a força de Fel dando igual a K vezes Y, não vezes mais X, tá? Por quê? Porque a deformação aqui não é X, a deformação aqui é Y, tá? Então, K vezes Y, essa aqui é a Fel que tá levando esse bloco aqui pra baixo. Vou até pegar outra cor aqui pra vocês verem. Isso aqui é a Fel, tá, gente? A Fel leva o bloco pra baixo? Claro que não, galera. A Fel, ela tá puxando o bloco pra cima. Essa mola aqui, ela tá puxando o bloco pra baixo? Nunca. Essa mola, nunca, gente, nunca. Ela tá puxando o bloco pra cima. A mola, ela sempre puxa em direção a ela. E qual é que é a base que ela tá fixada? Ué, ela tá fixada no teto. Então, ela tá puxando para cima. Ela tá puxando em direção ao teto. Perfeito. Agora, vamos pro segundo ponto, tá bom? Essa daqui é a Fel. Inclusive, galera, o teto ele tá sendo puxado pra onde? Ele tá sendo puxado pra cima também? Não, o teto ele tá sendo puxado pra baixo. A diferença é que o teto ele não consegue, né? É muito mais difícil tu movimentar um teto com uma força de um bloquinho aqui do que esse bloquinho aqui ser movimentado pela força da mola, perfeito? Tipo assim, uma pergunta, né? Quem é que puxa quem? Lembra, tá, galera? Qualquer corpo com massa possui campo gravitacional. Qualquer corpo com massa possui campo gravitacional. Aí vem uma pergunta. Quem puxa quem? Eu puxo a Terra, tá? Na direção do meu centro, tá? Do meu centro de massa. Do meu centro gravitacional, desculpa. Ou a Terra que me puxa pro centro gravitacional dela. Quem puxa quem? Galera, ambos se puxam, tá? Tanto eu puxo a Terra quanto a Terra me puxa. Inclusive, se eu não estivesse puxando a Terra nunca conseguiria me puxar. Porque existe uma lei chamada ação e reação, a terceira lei de Newton, que ela diz assim, ó, toda ação, né, para toda ação exige uma reação, mas não é papinho, tá? É no sentido de toda força produz uma outra força igual em direção, ou seja, é horizontal, é vertical, é uma diagonal com uma inclinação de sei lá quanto, enfim, né? Direção e sentidos, direção e sentido, direção e módulo igual, porém sentido diferente. O que eu quero dizer com isso? Pô, sentido não é direita, esquerda, cima, baixo. Direção não é horizontal, vertical, inclinado, enfim, né? É como a reta está sendo posicionada em angulação. Tá bom, verdade. Em angulação com algum tipo de referência, tipo aqui seria 30 graus com a horizontal. Enfim, e o módulo não é justamente a intensidade, é 50 newtons o valor em si. Perfeito. Então, para toda força, produz uma reação de direção igual, ou seja, se eu te joguei uma força na horizontal, tu vai me jogar uma força na horizontal. Ok, de direção igual, módulo igual. Opa, então se eu te jogar uma força de 50 newtons, tu vai me jogar uma força de 50 newtons, sim. E sentidos diferentes. Nossa, eu te joguei uma força de 50 newtons pra lá, tu não vai jogar pra lá também, tu vai jogar pra cá. Ou seja, se eu te joguei da esquerda pra direita, tu vai me jogar da direita pra esquerda. Perfeito? É isso, tá? Sentidos diferentes, módulo e direção iguais. Mas não é nem sobre isso que eu queria falar não, tá, galera? Mas olha aqui. Eu puxo a Terra ou a Terra me puxa? Ué, se a Terra... Olha isso, galera. A Terra só poderia me puxar porque eu tô puxando ela. A gente só conseguiria uma puxar a outra. Eu só conseguiria ser puxada pela Terra porque eu puxo a Terra. E aí você vai me dizer, Luana, que mentira. Toda vez que eu pulo e tento me distanciar da Terra, eu que vou em direção à Terra. E não a Terra que vem na minha direção. É sempre eu que caio pra ela. E não, eu nunca vi a Terra se movendo na minha direção. Eu ficando parada ali, a Terra subindo na minha direção. Nunca vi isso. Então, galera, deixa eu explicar pra vocês um negócio. Por mais que a Terra, ela tenha uma massa, e ela também tenha, logicamente, por consequência, um campo gravitacional, e ela atraia as coisas com massa pra perto dela, e as coisas com massas, e ela é atraída também pra coisas com massa, como, por exemplo, o Sol, um gigante lá. Mesmo isso acontecendo, você não vai conseguir movimentar a Terra na tua direção, porque vocês fazem a mesma força um pro outro.
Não entendi, Luana. Vocês fazem a mesma força. Lembra? Se você jogar uma intensidade para ela de 700 newtons, ela vai te devolver uma intensidade de 700 newtons. Mas por que eu jogar uma intensidade de 700 newtons para a Terra? É que a aceleração da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa dizer? O que isso significa dizer? Que, olha isso, presta atenção, que que se tu tem uma massa de 70 quilos e tu tá numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, quantos newtons tu vai produzir? Tu vai produzir 700 newtons, tá bom? Essa é a atração que a Terra te puxa pro centro dela. Não é a mesma atração que tu puxa a Terra pro teu centro? Sim. Tu acha que 700 newtons tu consegue mover um trambolho de terra? Desculpa, galera, 700 newtons no máximo que tu consegue fazer um supino, levantando teu próprio peso. Mas agora, tu não consegue mover o núcleo da Terra, o centro, não é o núcleo da Terra, né? A Terra como um todo não consegue puxar a Terra na tua direção com esse pezinho aqui fraquinho. Agora, quem tem um peso grande, quem é que tem uma massa grande, que consegue fazer uma boa atração gravitacional, é quem? O Sol. O Sol consegue fazer na Terra uma boa atração gravitacional. Não à toa, a Terra orbita o Sol, ou o Sol que orbita a Terra. Ambos estão certos, vai depender do ponto de referência. Lembra, química, física é tudo referência. Então, também tem aqueles ateus, né, que falam: ah, meu Deus, olha lá, que teoria babaca do heliocentrismo. Como assim? O Sol gira em torno da Terra, kkkk. Mas nunca estudou nada de física e só gosta de ser chato com as pessoas, tá? Inclusive já foi esse tipo de gente. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Aqui nós temos a Fel. Nesse caso aqui, a deformação é Y e não X, certo? Mas tá bom, esse daí não é o ponto. Eu sei que a Fel, ela tá puxando pra cima, né? Porque a mola, ela tá grudada no teto e ela tá... Opa, vou pegar outra cor. A mola tá grudada no teto e logicamente, ela vai estar puxando esse corpo aqui em direção ao ponto fixo que ela tá apoiada, que é o teto, tá bom? Vou despoluir aqui um pouco o desenho. Perfeito. Agora, a gente tem um segundo ponto. O segundo ponto é que tem uma força que esse bloco aqui continua exercendo. Ele continua sendo puxado para o centro da Terra. Ou seja, a força-peso dele continua sendo massa vezes gravidade. E lembra, né? É o mesmo bloco. Então, poxa, Luana, se o bloco ele continua sendo puxado para o centro da Terra e ele continua tendo uma massa igual a uma força-peso igual a de antes, né? Porque a massa dele não mudou e, obviamente, a aceleração da gravidade da Terra também não mudou, né? A gravidade da Terra não mudou, a aceleração gravitacional não mudou, era isso que eu queria ter falado, mas ficou confuso, ficou difícil. Se nenhum desses dois mudaram, por que né, a fórmula não vai mudar, né? Só vai mudar o quesito do Y, não tô entendendo. É que tem mais um que, galera. Você acha que você considerou todas as forças, mas você não considerou. Você considerou duas de todas as forças, mas falta considerar mais uma. Como assim, Luana? Não é só a força elástica e a força peso que eu tinha que considerar? Não, porque agora ele tá dentro de um corpo hídrico, tá dentro de uma água. E lembra que a água, ela gosta de buscar coesão? Todo fluido quer coesão, não é só água, tá? Qualquer coisa no estado líquido ou no estado gasoso quer coesão. Então, quer coesão, quer se juntar, então vai fazer uma força de empuxo. Essa força de empuxo, ela tá jogando pra cima, ou seja, ela vai se somar com a Fel, tá vendo? Elas estão no mesmo sentido, então elas se somam. São vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ambos estão apontando pra cima, eu vou somar essas duas forças. Ok, mas você concorda comigo que a soma dessas duas forças, ou seja, a Fel mais a Fe, ou seja, a força elástica que puxa esse objeto para cá, aqui para cima, e tanto a força de empuxo que quer jogar o objeto para fora da água, ambas somadas dão igual a força-peso, porque senão o objeto estaria em movimento e ele está estático, ele estabilizou. Ele estabilizou dentro do corpo hídrico, tá, galera? Ele estabilizou dentro do corpo hídrico. Ai, que bostinho. Ele estabilizou dentro do corpo hídrico, eu vou botar assim, tá? Ele estabilizou dentro do corpo hídrico, galera. E ele tá 100%, ó, tá vendo? 100% imerso, tá? O volume dele tá todo ocupado dentro da água, tá 100% imerso. Poxa, olha isso, galera. Que coisa maluca. Se eu tô dizendo que a força-peso dele estabilizou com a soma dessas duas forças, porque agora ele tá parado, eu consigo montar uma segunda fórmula. Essa aqui, a Fel, eu já escrevi aqui em cima. A força-peso eu já escrevi aqui. O que tá me faltando escrever é a força elástica. E vamos escrever ela aqui, ó. A força elástica, a força de empuxo. A força de empuxo nada mais é do que massa vezes gravidade? Não. K vezes Y? Não. É uma fórmula nova.
É aqui, ó. É D, a densidade da água, vezes G, a força da gravidade, vezes V, o volume desse fluido. Você concorda comigo? Existe um princípio chamado... quer dizer, eu nem me lembro qual é que é o nome do princípio, só sei que existe uma lei da física e da química que diz o seguinte: dois corpos... Essa aqui vale a pena anotar, tá? Porque essa aqui, ela é muito intuitiva e vocês vão concordar comigo, mas a gente nunca para pra pensar nisso. Mas ela é muito intuitiva. Dois corpos... Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não é essa aqui a frase, tá? Eu botei entre aspas porque eu gosto, quando a frase ela fica muito perfeitinha, eu gosto de botar entre aspas, mas não foi ninguém que falou essa frase não, tá? Mas esse conceito é um conceito já antiguíssimo da física e da química. O que significa dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Primeiro, eu posso ocupar um lugar que a minha irmã ocupou ou que meu pai ocupou? Posso, só não no mesmo momento que ele tá ocupando. Aí tá bom, essa parte aqui do mesmo tempo você consegue entender. Agora, essa primeira parte, ó, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mentira, ao mesmo tempo. Mentira. Se eu pegar um isopor e eu pegar, sei lá, um ferro aqui, sei lá, qualquer coisa, e eu juntar os dois, eu espremer os dois um contra o outro, eu tô vendo que o volume ocupado aqui é o mesmo. E eu espremi um contra o outro. Tá ocupando o mesmo espaço que tá ocupando antes, sei lá, 1 centímetro cúbico. E agora continua ocupando 1 centímetro cúbico, mesmo espremendo um contra o outro. Gente, o isopor ele tem espaços de vácuo dentro dele, ele é ultra levinho, ele não está 100% compacto. O volume dele aparente e o volume que ele realmente ocupa são duas coisas diferentes. E aí eu queria dizer pra vocês que a gente tem uma ideia de que a nossa matéria, ela é contínua, ou seja, que meu braço, ele é contínuo. Se isso aqui é meu braço, eu vou desenhar aqui uns pelos, ó. Se isso aqui é meu braço, caraca, mas ficou muito feio. Pensei que os pelos iam dar uma certa característica realística, sei lá. Aqui, ó. Esse aqui é meu braço. Agora sim. Se esse aqui é meu braço... Ah, gostei. Ficou bacana. Não ficou muito bom, mas eu... Nossa, eu tava um pouco mais orgulhoso agora que eu vi que ficou uma lixeira isso aqui. Mas enfim, se isso aqui é meu braço, você concorda comigo que o único espaço que meu braço pode ocupar... é que a gente tem uma noção de que o nosso braço ele é contínuo. Ou seja, aqui tem matéria e aqui também tem matéria. E na verdade, essas duas regiões que eu puxei aqui, elas têm matéria, mas não de forma contínua. Tem muito vácuo entre uma e outra, mas muito vácuo mesmo. A maior parte, tá, gente? Isso a gente não para pra pensar, mas a maior parte da distância do espaço que a gente ocupa, que no caso a gente não tá ocupando ele, né? Mas que a gente ocupa mais ou menos, né? Tipo... deixa eu dar uma aumentada aqui. A gente não tá ocupando, mas que a gente acredita ocupar é feito de vácuo, tá, gente? A matéria ela não é contínua, isso é uma propriedade física de todos os objetos. A matéria ela não é contínua, tá? Então, inclusive, tá, galera? No núcleo do átomo, até o primeiro elétron dele tem um espaço. E até o segundo elétron lá num outro orbital, né? Num outro orbital lá longe, tem um outro espaço, tá? E vácuo. Isso aqui é um espaço composto de vácuo. Vácuo, absolutamente nada de matéria. Nada de coisa que ocuparia massa ou volume. Quer dizer, os dois ao mesmo tempo. Opa, acabei apagando aqui uma parte que não é pra ter apagado. Foi. Então, agora eu vou apagando aqui esses plus aqui que eu fiz. Então... Por mais que você acredite que sim, o volume está aumentando, o volume não está aumentando, o volume permanece o mesmo. Só teria como dois corpos ocuparem o mesmo espaço se eu te disser que não tem vácuo nenhum ali e tem um outro corpo ali em cima. E eu não consigo te dizer isso porque é realmente fisicamente possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Se eu botar uma esponja dentro de uma água uma esponja e a altura não elevar o tanto de volume que a esponja tem, é porque a esponja absorveu essa água, ou seja, a esponja preencheu o espaço de vácuo dela com essa água, mas a água não ocupou dois espaços ao mesmo tempo. Ela ocupou um espaço de vácuo dentro da esponja que não era ocupado em volume. É importante ter isso em mente, tá? Agora sim a gente pode prosseguir. Então, galera, se esse
Se essa massa aqui ela não enxugou nada, e eu tô te afirmando que ela não enxugou, porque se ela tivesse enxugado, ele teria falado, ó, é uma esponja que enxugou tantos por cento da água. Não, pô, não enxugou nada. O volume que esse objeto aqui ocupa vai ser o mesmo volume de água que ele vai ter expulsado do fluido. Então aqui é volume deslocado, tá? Então a força de empuxo é densidade da água vezes a gravidade da Terra, vezes o volume do fluido deslocado, ou seja, o volume da água que foi deslocado. E a densidade da água, eu tô dizendo densidade da água, mas a densidade do fluido também deslocado, tá? Tudo é referente ao fluido. Então, poxa, galera, se o volume do fluido deslocado, quer dizer, melhor dizendo, se dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, se eu inserir esse bloco aqui, essa massa aqui dentro, né? Se eu fiz isso aqui com essa massa, o que vai acontecer obrigatoriamente com o fluido, com o líquido do fluido? Ele vai ter que sair dali. Ele não vai poder mais ocupar. Vai ter um volume deslocado. Esse volume deslocado vai ser igual ao volume do objeto que eu inseri dentro da água. Tá bom, então agora vamos fazer aqui o cálculo, porque... vamos fazer aqui o cálculo. Agora vamos unificar as fórmulas. Ok, Fe e Fel. Ok, Fel é K vezes Y. Vamos só unificar, né? Ó, Fel aqui, tô substituindo pelo que ela é. Mais Fe aqui, tô substituindo pelo que ele é. dGV é igual a força-peso que tá aqui. E eu vou substituir pelo que ela é. A força-peso, ela é massa vezes gravidade. Perfeito, é só isso, só isso. Agora vamos unificar aqui as duas fórmulas. Você concorda comigo que essas fórmulas aqui, elas se referem aos mesmos compostos, porque eu não mudei a massa, não peguei outro elemento, perfeito. Então se elas se referem a tudo igual, se é os mesmos compostos, enfim, o que quer que seja, eu posso criar um sisteminha de equações, ou seja, essa aqui é a minha primeira equação, e essa daqui é a minha segunda equação. Eu vou juntar as duas, ou melhor, eu vou isolar uma das letras aqui. Qual letra eu vou isolar? Galera, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não escolheria nenhuma letra pra isolar, eu veria as alternativas. Tem alguma letra que não aparece aqui dentro? O M não aparece. E o M tá tanto aqui nessa minha primeira fórmula, quanto aqui nessa minha segunda. Então, qual que eu escolheria pra isolar? O M, porque eu tiro ele fora da fórmula. Perfeito? Então, vamos lá. Bora fazer agora a questão, tá? E quer saber, tá, o valor da densidade. Lembrando, tá? Quer saber a densidade do fluido. Então, bora lá. Então, não poderia isolar a densidade, porque senão não ia conseguir achar a densidade, não, ela ia sair fora da fórmula. Então, bora lá. K vezes Y dividido por G é igual a M. Concorda? O G passou pra lá multiplicando, não. Passou pra lá dividindo. Ele tava multiplicando, passou pra cá dividindo. Ou é a mesma coisa de eu dividir esse lado aqui por G, aí corta, e dividir esse lado aqui por G. Aí vai ficar o G aqui embaixo, tá? Independente de como você escolha... Independente de como você escolha fazer, vai dar esse resultado aqui, tá? Perfeito, isso aqui é M. Bora substituir esse M aqui na fórmula, ó. Isso aqui tá o M, e M eu também tenho plena ciência de que equivale a isso aqui. Então, bora substituir lá na fórmula. KY mais DGV é igual a KX dividido por G vezes G. Lembra, ó? Vou até pegar aqui pra vocês não... Ó, pra vocês verem. Substituir o M pelo que ele é. Ele é isso aqui. Opa. Ele é isso aqui. Eu substituí por isso aqui. Tá vendo? Só pra você não pensar que eu copiei alguma coisa errada, nem nada do tipo. G vezes G, corta, né? Opa, dividir por G pra depois multiplicar por G é a mesma coisa de não fazer nada. Então, cortei um pelo outro. Aqui desse lado aqui da fórmula, eu quero isolar quem? Eu quero isolar a letra D, né? Porque ele pediu, ó, em função de D. Ó, cadê? Parará, sabendo que no segundo experimento a mola apresenta, blá, 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 a densidade do fluido D é dada por... Então, vamos lá, vamos isolar o D. D é igual a... É isso que ele tá querendo falar. D é igual a... Ué, bom, vamos botar aqui de novo, né? KX, ó, peguei esses dois aqui que sobraram, KX, vou passar esse aqui pra lá subtraindo, menos KY, né? Ó, eu joguei ele pra cá, ele tava somando, eu botei ele subtraindo, menos KY é igual a DGV, certo? É igual isso aqui que eu não passei pra nenhum lado. Agora eu vou passar esses dois aqui, dividindo pra lá. Bora jogar? Esse aqui vai passar dividindo porque ele tá multiplicando o D e o V.
E esse aqui também tá multiplicando, então ele também vai passar pro lado dividindo, ok? É a mesma coisa que eu é a mesma coisa que eu dividi os dois lados por GV. Corta, corta. Aqui, GV. Pronto. Aqui não tem como cortar com nada, então vai ficar o GV mesmo. Aqui em cima eu consigo fazer eu consigo transformar... Porque, ó, essa aqui já é a resposta, tá, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês que já tem essa resposta ali. Só que não tá na maneira que eu escrevi aqui. Tá vendo, ó? Tá assim a resposta, ó. Aí você vai dizer, Luana, não tô vendo, não tá igual, né? Ok, tá sendo dividido por GV, eu dividi por GV, tanto faz a ordem, tá, gente? VG ou GV, tanto faz. Mas não tá, aqui a primeira parte não tá condizente. Então, é só você deixar o K em evidência, porque o K tem tanto aqui quanto aqui. Bora deixar o K em evidência? Isso aqui é igual a K. Se o K tá em evidência, eu vou botar os outros dois aqui dentro. Aí você tem que pensar que, ó, x menos y dividido por g. Por que isso, Luana? Por que que isso é deixar o K em evidência? Porque se eu pego e multiplico o K por y, ó, chuveirinho, por x e depois por y, eu chego em kx menos ky, perfeito? Então botar em evidência é uma forma que eu posso depois, se eu fizer o chuveirinho, chegar ao resultado que eu tinha antes, né, do produto aberto já. Enfim, D, perfeito? Cansei, hein? Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Tenha sido produtiva, porque essa daí foi uma que eu tentei trazer bastante. Nunca consigo. Ah, agora foi. Nunca consigo trazer muita coisa.